a minha apresentação, eu montei uma apresentação assim, bem geral. Ela está assim, num nível de abstração um pouquinho mais alto, não vou entrar em detalhes de modelos, é mais falar uma perspectiva um pouco mais geral sobre a minha visão sobre algumas questões relacionadas a aprendizagem de máquina de maneira geral e redes neurais artificiais. Embora o título seja uma visão histórica de redes neurais, na verdade, à medida que eu fui mudando a apresentação, a parte histórica, ela ficou mais final. Então, ela vai ficar só mais os slides mais finais, só para eu não deixar de contextualizar, que eu acho que é muito importante. A gente observa que essa geração que está começando a trabalhar com essa área agora, ela começa a partir desses modelos convolucionais. E na verdade, muitas vezes, até questão de referências, de artigos iniciais, por exemplo, o próprio Fukushima, eu faço muita questão de reforçar a referência a ele. Muitas vezes o Fukushima é esquecido nas citações. Então, eu sempre, eu gosto muito de falar sobre a história da área. E algum tempo atrás, preparando uma apresentação desse tipo, eu vi que eu vivi muito a história da área. Então, eu comecei a trabalhar na área de redes neurais, eu comecei a ler sobre redes neurais em 1991, por aí, né? E comecei a sair do meu doutorado em 92. Então, eu tenho uma longa história na área e vivi muitos desses momentos, né? Momentos importantes na área, né? E uma coisa que eu observo muito é que a gente parece que está vivendo um ciclo, parece que a gente está reiniciando um novo ciclo, um ciclo que eu já vi acontecer nos anos 90. Então, esse novo ciclo agora com esses modelos de aprendizado profundo, ele parece para mim que as características são muito semelhantes a algumas coisas que eu observei quando eu estava começando a trabalhar na área, né? Então, eu gosto muito de olhar para a história e até direciono muito parte dos meus trabalhos com base nessa minha perspectiva histórica. Então, tem determinados tipos de problemas que até que eu falo para meus alunos, isso aí vai acontecer de novo. E realmente tem acontecido em várias áreas, né? Porque, assim, os problemas são os mesmos, os modelos atuais, na verdade, é a mesma coisa de antes, só tem camadas convolucionais a mais, mas os modelos são os mesmos, os problemas que aparecem são muito semelhantes àqueles que a gente viveu lá na década de 90. Bom, então, começando a minha apresentação, só uma contextualização. Eu gosto muito desse slide, já uso ele há muitos anos, ele é da ETC Spectrum, uma edição de 2014, em que ele mostra o momento de um terremoto acontecido na Califórnia, e isso aqui são níveis de ativação em várias regiões, na região onde ocorreu esse terremoto, nível de ativação de esses fitness trackers, né, essas pulseirinhas, né, de tipo Mi Band, e é um nível de ativação. Quando você está dormindo, o nível de ativação obviamente cai, né, e esse ponto aqui, nessa curva, ele retrata o ponto em que ocorreu o terremoto, né. Um exemplo que a gente tem aqui o ser humano, por meio dos sensores, né, no fitness tracker, em que está sendo usado como um sensor remoto, né. É bem interessante. É claro que esses dados, né, todos esses dados que a gente fornece para esses dispositivos, né, são usados de várias formas. Isso aqui é um exemplo de como que isso poderia ser usado. Aí, depois, quando eu estava também olhando essa questão do terremoto, eu vi que existe uma rede que você pode conectar ao seu celular e usar o sensor do seu celular para fornecer informação sobre alertas de terremotos, né? Isso existe no mundo inteiro. Esse MyShake, ele usa o sensor do próprio celular e você se transforma num sensor móvel. Então, e você fornece informação por meio do aplicativo para uma central, então, que vai processar esses dados e vai indicar a iminência de ocorrência de um terremoto na determinada região ou não, né? E aí hoje, pensando, focando no celular, que é uma coisa que a gente convive com ele
continuamente, né? Ainda mais nesse período de pandemia, o tempo todo ligado no celular. Então, assim, alguns sensores que eu consegui listar aqui, ó, a gente tem muito mais sensores que esses smartphones mais atualizados, né? E são sensores que estão disponíveis nesses dispositivos, né? Então, tem iluminação, posição, GPS, Wi-Fi, se localiza dentro do edifício, por aí vai, acelerar uma bússola e por aí vai. Então, a gente tem o exemplo, fazendo analogia com o celular, né? A gente tem aí vários sensores, né? Que estão usualmente conectados ao nosso corpo, né? E podem ser utilizados por meio de aplicativos, né? Para, de alguma forma, transformar esses dados em uma informação útil, né? Ver uma residência, pensar numa residência hoje, né? Aqui em casa a gente tem um problema que meus meninos, eles querem conectar tudo, né, no Wi-Fi, né? Então a gente tem esses switches ligados no Wi-Fi, tem meu menino por comando de voz, dá uma opção de comandos dentro de casa, liga, desliga, liga a cafeteira, desliga a cafeteira, lâmpadas em vários locais da casa. Então, esse é um outro exemplo em que a quantidade de dados, né, e de sensores diferentes, né, que estão disponíveis, né, e que isso, devido ao custo cada vez mais baixo desses dispositivos, está cada vez se tornando mais popular, né, mais comum, né. Uma grande indústria, o problema é o mesmo. Então, saindo da analogia do celular, da residência, a mesma coisa ocorre nas grandes indústrias, que é um painel de controle de uma central, de uma grande usina, né, uma usina siderúrgica, e nessa central eles têm milhares de sensores, né, que estão conectados a cada uma dessas unidades aqui. Quando você pega um módulozinho desse aqui, isso aqui é um pedacinho só ali, né, tem uma porção de coisa conectada e que está mostrando, que está medindo temperatura, está medindo pressão, ACT, tudo continuamente. E isso nos últimos anos aumentou, proliferou demais, né? Porque a capacidade de você coletar e armazenar e distribuir esses dados aumentou muito, né? Então, a gente vive hoje essa onda que foi parcialmente, né, particularmente ela é favorecida pela essa capacidade de coleta de informação, né? E aqui são algumas das características desses dispositivos, dessas redes de sensores, né? Buscando aquela analogia lá nesses dispositivos vestíveis, nesses wearables, né, tipo celular ou pulseira, com o que é chamado de hoje essas indústrias inteligentes, e o termo indústria que vale para qualquer coisa, né? É o termo mais geral. Não quer dizer que a indústria grandes indústrias de manufatura, né? Então, você tem capacidade de sensores locais e atuadores locais, uma grande capacidade de coleta de dados, está tudo conectado por rede. Essas unidades, elas que estão localmente, elas podem se interagir, né? Trocar informação entre elas. A rede, ela tem uma característica heterogênea, você pode ter sensores de tipos diferentes, né, só que eles se comunicam, né, tem essa capacidade de comunicação, mas você tem uma rede potencialmente heterogênea. Você tem questões locais, de armazenamento local ou externo em nuvem. E uma coisa que é importante, que é proporcionado por toda essa condição aqui, que você tem dados, né, e você quer transformar esses dados em informações que sejam úteis, né. Então, é possível você, com base nesses dados, construir modelos. E esses modelos se evoluem, né, com essa capacidade de aprendizado e adaptação, que a gente espera que, devido à escalabilidade desses sensores e atuadores, né, a gente espera que esses elementos, eles tenham capacidade de adaptação local, né. Então, um conceito que é importante nesse contexto é o conceito de autonomia, né? Esses métodos, esses modelos, espera-se que eles tenham capacidade de ser mais independentes do projetista, né? Que eles sejam mais autônomos, que aprendam sozinhos, né? E que sejam escaláveis também, porque hoje a gente tem uma nova onda de modelos, né, que é o que eu acho que vocês vão estar focando nessa disciplina, principalmente, acredito eu, que eles têm uma dependência muito grande
do usuário, né? Então, são modelos que têm muitos hiperparâmetros, dependem de um computador hospedeiro para você rodar métodos de otimização pesados, né? E esses modelos não escalam, né? Eles não escalam, mas eles podem ser reproduzidos, né? Então, por exemplo, você tem um celular, você tem sistemas de reconhecimento de imagem, de face, que são invariantes à escala, rotação, isso tudo são esses modelos que foram treinados uma vez, né, e eles são reproduzidos, né, são criadas várias instanciações desses modelos nesses dispositivos. Mas esses modelos profundos, eles não têm essa capacidade, né, são muito dependentes, como era lá na década de 90, são muito dependentes do projetista, né. Bom, e o que favoreceu essa situação que a gente está vivendo hoje é o baixo custo do hardware, e aí inclui o hardware, inclui tudo, sensor, atuador, inclui tudo, né? E aí com isso você tem custo de hardware, inclui memória, e você aumentou a capacidade de coleta e armazenamento de dados. E eu acho um grande impacto também pelo interesse na área foi esses modelos profundos, né? A forma como eles são disponibilizados, né? E está muito fácil você usar os modelos, é fácil. São coisas fechadas, são pacotes prontos. Eu vejo muito isso. A gente tem trabalhos, um trabalho com uma empresa na área de processamento de linguagem natural, processamento de fala, síntese e reconhecimento de fala, né? E esses trabalhos, assim, a gente vê muita coisa em repositório, né? Então, hoje a velocidade com que isso ocorre, as novidades, elas ocorrem muito alta, e a informação, ela às vezes não vai nos meios de divulgação usuais, né, os tradicionais, né, eles vão nos repositórios e vão nos arquivos, né, os artigos curtos, né, e o código está disponível para todo mundo usar. Então, isso acho que facilitou muito a utilização e a disseminação desses modelos, que não era a mesma coisa na década de 90. Na década de 90, você foi um esforço muito grande para você, muito embora eles eram modelos tipo caixa preta, mas você tinha um esforço maior para você treinar esses modelos, né? Hoje está mais fácil, o que é uma faca de dois gumes, né? Porque também, muitas vezes, a pessoa usa como uma caixa preta, né? Mas é muito importante você conhecer o que está ali dentro, você conhecer os modelos e conhecer os fundamentos, né? E isso passa também pela questão histórica, porque a questão histórica também traz esse tipo de informação também sobre até as características de cada um desses modelos, né? Então, mas de qualquer forma, assim, essa facilidade com que você tem acesso a esses pacotes, esses TensorFlows da vida, PyTorch, isso é muito fácil e até não tem uma grande limitação. Você tem o Colab, eu não sei se vocês estão usando Colab, é fácil de usar, tem uma limitação de tempo, mas dá para começar a usar. Então, assim, tem acesso a esses modelos, o acesso é fácil, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante a popularizar. Bom, aí caminhando um pouquinho mais, falando desses modelos físicos cibernéticos, usando um conceito mais geral de modelos físicos cibernéticos, não sendo especificamente o que tem na indústria, né? Está muito associado à indústria, mas na verdade esses modelos são, qualquer programa que interaja com o meio é considerado um tipo de uma unidade físico-cibernética, né? Interage com o físico, o cibernético se interage, tem que ter alguma interação entre eles, né? Então, basicamente, o que a gente tem você tem coleta de dados em alta dimensão, e aí você tem um repositório de dados, e aí todos aqueles Vs lá, né, já nem sei quantos Vs você tem hoje, que é considerado Big Data, né, mas você tem um grande repositório aqui de dados, e aí você vai usar esses dados de alguma forma, né. Então, o que você quer? Você quer extrair algum tipo de informação útil desses dados, né? O que você vai fazer com tanto dado, né? Então, essa é uma questão, transformar esses dados em alguma coisa que seja útil, modelos preditivos, né? Que sejam capazes de reproduzir e permitir que você interaja com o meio, né? E atue no meio de forma a atingir um determinado objetivo.
Aí pensando ainda nesses sistemas físicos cibernéticos, aqui hoje a gente diz que está nessa quarta revolução industrial, a indústria 4.0, e aí só vendo quais foram as revoluções anteriores, né? Tem a nossa conhecida revolução industrial aqui, que é a migração da produção manual para a mecanização, que é a primeira revolução industrial. Depois, entre 1870 e início do 1914, até considerado até 1914, a Primeira Guerra, mais inovações de manufatura, o início da produção em massa. Na década de 70, que vem uma automação industrial, computadores pessoais, e começa a se utilizar computadores na indústria, e agora, mais recentemente, esse termo aqui, acho que é de 2011, né, a quarta indústria 4.0, né, ainda se fala muito, né, a criação de sistemas físicos cibernéticos. Só que a gente tem caminhado pouco para sistemas que sejam verdadeiramente autônomos. Esses modelos hoje, né, você vê a maior parte dos trabalhos ainda são de modelos que são muito dependentes ainda desses projetistas, né? Então, na UFMG, as pesquisas que a gente faz, a gente caminha para a construção de modelos, né, assim, boa parte das pesquisas nossas são construção de modelos, desenvolvimento de métodos de aprendizado, né, modelos que tenham menor interferência do projetista, que sejam mais autônomos e que tenham capacidade de embarque, né, que aí já entra um pouco na área do cacau, né. Então a gente preocupa muito com modelos que sejam capazes de serem embarcados, né. Então eu acho que aí vai dar o verdadeiro sentido a esses sistemas físicos cibernéticos. Então, o que seria um sistema físico cibernético? A gente tem aqui um meio físico, né? Aqui um meio cibernético. Aqui você tem transdução para os dois lados, você tem que fazer uma leitura de sinais, né? Que tipicamente o mundo físico ele é contínuo, né? Embora você possa ter sinais discretos, mas tipicamente ele é contínuo, você tem que fazer uma transferência, uma representação desses sinais contínuos no mundo discreto, no mundo digital, né, para você poder fazer a leitura e processar, né. Então, quando você transforma para esse mundo digital, você pode processar esses dados, né, você pode ler, você pode transformar, e você pode atuar de volta. Então, esse aqui é o esquema geral de que é uma CPSU, um Cyber Physical System Unit. É um programa interagindo com o mundo físico. Né? Todo programa que não é tipo um compilador, por exemplo, qualquer programa que tenha interação com o mundo físico, ele é chamado um Cyber Physical System Unit, né? É um CPSU. Então, o que a gente tem hoje é que essa parte cibernética, ela é implementada com meio de uma máquina de aprendizado. Então, você tem aqui os dados sendo coletados e a máquina aprendendo com base nesses dados, né? Só que aí tem alguns pontos que é importante eu falar aqui, acho que vocês vão enfrentar essa situação, e a questão, tem alguns dilemas que existem nessa observação do meio físico, né? Os dilemas tem um dilema da entrada, a representação de entrada e da saída. Porque, na verdade, você quer criar um modelo, você tem aqui o sistema físico que você está modelando, você tem o meio externo, você tem um modelo. E você observa tanto que excita o sistema físico, as entradas do sistema físico, como a resposta dele. Então, de alguma forma, você quer criar um modelo, né? Na maioria dos problemas que vocês vão resolver vai ser dessa forma. Você tem um X e você tem um Y, né? Você quer criar um modelo que se comporte como um sistema físico. Então, com base nos dados amostrados, você quer criar um modelo que se comporte como esse sistema. Bom, só que você observa o meio. E essa observação, você vai observar variáveis, né, de entrada, né? E só que você assume que o sistema responde a elas, mas pode não ser exatamente aquilo que você está observando que vai excitar a planta. Então, por exemplo, ou falando de planta de uma maneira genérica, né?
pode não ser exatamente a mesma, as variáveis que você está observando, ser exatamente aquelas que vão realmente gerar resposta no sistema. Então, você tem um dilema sobre esse X, que eu chamei de X de chapéu, e o X que realmente excita o sistema. Então, você tem que buscar representações para o seu X, para o seu X chapéu, de tal forma que você aproxime o X chapéu do X que realmente vai excitar o sistema. Outro dilema é com relação ao Y. Não? Então, você observa a resposta do sistema, mas ele tem uma incerteza. E é um Y, que é o que o sistema responde, e ali dentro tem, sobre essa amostragem, vai ter uma incerteza Y. Mas você quer, e o modelo vai responder como Y chapéu, né, que é a resposta do modelo com base nos parâmetros que você ajustou. Mas você quer o quê? Que apesar de epsilon, o Y chapéu seja o mais próximo possível de Y. Então, são os dois dilemas que você tem quando você monta um modelo baseado em dados. Tá? Você tem que buscar representações apropriadas, causais para o seu X chapéu, né? E esperar que você tenha, com a resposta observada, você tenha uma resposta fiel ao comportamento do sistema. No final das contas, você quer modelar o sistema. Um exemplo aqui, por exemplo, é um problema, esse aqui é um problema de um problema de um projeto que eu tenho atual, em que eu tenho várias variáveis aqui, de um motor elétrico pesado, né, uma grande indústria de mineração, e esse motor ele tem falhas. Eu quero prever se vai ocorrer falha ou se não vai. Esse aqui é um problema de reconhecimento de padrões, né. Eu quero observar nessas variáveis, né, que são corrente, torque, densidade do minério, o minério-duto, o minério que está entrando, a velocidade de vazão e nível do reservatório. Eu quero, com base nessas informações de entrada, que são o meu X chapéu, eu quero prever se vai ocorrer a falha ou não. Né? Eu tenho aqui dados de falha. Né? Então, a questão é, será que a planta ela realmente sente são essas variáveis aqui no tempo, ou não? Ou será que eu tenho que representar essas variáveis no domínio da frequência? De que forma que eu tenho que transformar essas variáveis, que eu tenho que processar essas variáveis, para que elas realmente representem aquilo que eu quero modelar? Né? Então, isso é um problema que, quando você é modelador, né, você está construindo um sistema baseado em dados, você tem que observar. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que transformar, de alguma forma, essas variáveis. Né? As variáveis de entrada estão aqui, você vai fazer transformações com ela e esperar que o seu X chapéu, ele realmente seja próximo do X que vai realmente levar a resposta do sistema. Ou seja, o seu X chapéu, ele tem uma relação de causalidade com a resposta. Né? Então, esse é um problema que você busca. E esse é um problema que existe quando você vai começar a resolver um problema qualquer de aprendizagem de máquina, você tem que representar seus dados corretamente, né? Os modelos convolucionais, eles visam a buscar essas representações por meio de funções de custo, né? E é o princípio básico desses modelos. Você incorpora essa representação na estrutura da rede, ela é aprendida por meio de uma função de custo e saída. Bom, então com isso você tem, no cenário atual, você tem todas essas condições, né, uma distribuição massiva dessas CPSUs, uma grande capacidade de coleta, etc., e você quer transformar esses dados em alguma coisa útil, né, e aí tem esses termos aí bem usados, Data Analytics e aprendizagem de máquina de maneira geral, redes neurais está lá dentro, né. Algumas aplicações para facilitar aqui um pouquinho a conversa nossa. Esse aqui é um exemplo de dados na cidade de La Sance, em Minas, exemplo da dengue, e aqui é um exemplo de um modelo espaço-temporal, é um daqueles modelos autônomos que a gente tem, e a gente quer, com base nesse período aqui de janeiro a julho de 2010, a gente tinha dados da dengue e tinha o local, endereço de cada pessoa, né, na cidade. E o objetivo é a gente fazer uma evolução dessa superfície de risco na região, né, na cidade de La Sance, né, e o que vocês vão ver agora é exatamente o resultado desses modelos, né. Você quer prever como é que vai ser se não tiver ação, né, para o controle da doença. Então, como que esses modelos são construídos, né, esses modelos são
é um modelo, é um grafo, né, baseado em grafos, né, não é bem uma rede neural, mas ela representa o comportamento de uma rede neural. E aqui são os endereços das amostras de entrada, são os pontos, aqui é o mapa da cidade, só que aqui eu construí um grafo e ali tem um mapa e tem onde que eu vou colocar os meus, são funções radiais, né, que podem representar uma rede neural, a camada de intermediária de uma rede neural, e essas funções radiais, elas compõem uma função que vai me dizer qual a probabilidade, né, essa superfície é a probabilidade, uma superfície de probabilidade de ocorrência da dengue em determinado ponto da cidade, né. Então, o modelo, né, ele é espacial aqui, e ele é temporal porque eu consigo evoluir essas superfícies no tempo, né. Então, esse aqui é um exemplo de que a gente está pegando os dados, né, e está extraindo informação útil desses dados, e está transformando um modelo que é um modelo preditivo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, e aí, nesse caso, esse modelo é um modelo sem parâmetros, né, esse modelo aqui é um modelo que a gente desenvolveu, e é sem parâmetros. Tem parâmetro, mas ele não é, ele é robusto a parâmetro, é esse parâmetro, né. Isso aqui é o mapa da cidade, com a superfície de contorno daquela superfície que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui são distribuições futuras previstas pelo modelo, que são as curvas de nível, né, do modelo. E aí vou mostrar os vídeos. Onde é que estão os vídeos? Aqui. Dengue vídeo 1, ver se vai sair aí, estão vendo? Esse aí é o modelo espaço-temporal. Essas são as superfícies que a gente evolui no tempo, e com base naquele modelo inicial. Então, o que você está vendo é a evolução da doença na cidade, considerando que se nenhuma ação for realizada, né? Então, são estimativas realizadas com uma função apreendida, né, com base num grafo, e é como se fosse uma rede neural, uma rede neural do tipo radial, né, com funções de tipo RBF. Eu agora vou mostrar a evolução das figuras em vídeo 2, né. Isso aí é contorno, tá? Dá para vocês verem que a gente tem os pontinhos vermelhos, espero que a resolução esteja dando para vocês verem, os pontinhos vermelhos que vão aparecendo a mais aqui são pontos reamostrados nessas superfícies, né, que indicam locais prováveis, né, da doença ocorrer no futuro, com base nessa informação espacial que a gente tem inicial, né, e temporal também, desses meses que a gente teve dos dados amostrados na cidade, né. Bom, então é um exemplo de aplicação. Um outro exemplo é um projeto que no momento está até um pouco parado, mas é um projeto bem interessante, eu gosto de usá-lo como exemplo. É um projeto junto com o Hospital das Clínicas, da UFMG. Eles têm um sistema de telesaúde e eles têm consultas online, e tem uma parte automatizada que está conectada ao estado inteiro, né, por meio dessas unidades básicas de saúde. E eles coletam ECGs, né, o último dado que eu tinha era de 2.000 ECGs por dia, é um número muito grande, que é realizado em cada uma dessas unidades básicas de saúde, no estado inteiro, e ela é tipicamente realizada por técnicos. Então, o técnico está em uma unidade remota, né, pode estar lá no norte de Minas, e o técnico vai lá, ele coloca os eletrodos, né, do ECG no paciente, e esse eletrodo, aí com base, lá na hora ele transmite esses dados para a central do FMG, e um médico que entra no sistema, ele dá um laudo, e o laudo retorna para a unidade básica de saúde. E eles estavam com um problema, e tem vários problemas associados aqui. Esse sistema deles é muito bom, e inclusive ele está sendo implementado em vários outros estados no país, não sei no momento, até onde mais que eles estavam implementando, mas já tinha pelo menos mais 2 estados que eles estavam expandindo, né, esse sistema para outros 2 estados. Mas basicamente como é que funciona? Na unidade básica de saúde, você tem lá o técnico que vai fazer a coleta do ECG, e o traçado do ECG ele é transmitido
para o FMG, para esse Centro de Telesaúde FMG, vai lá para os repositórios do Centro de Telesaúde, e aí os médicos que podem estar em qualquer lugar, também lá na central deles, no Hospital das Clínicas, mas pode estar em qualquer lugar, eles vão lá e dão um laudo, e o laudo retorna para a unidade de saúde, se for necessário, ele move o paciente para uma unidade de alta complexidade. Tem vários problemas aqui. Um deles, que a gente trabalhou um pouco nele no início, é um problema que existe, que é comum o técnico ele inverter eletrodo. E se ele inverte o eletrodo, você pode perder o ECG, porque é o seguinte, é transmitido, o médico demora para dar o laudo, né? E aí o paciente vai embora. Se o paciente tiver com um problema grave, esse ECG está perdido. Então, você pode ter uma perda do paciente, né? Pela falta da detecção de algum problema que seria detectado no laudo. E muitas vezes é difícil você contactar o paciente, às vezes é uma zona rural, então esse atraso e possível erro, esse erro é em torno de 3% dos traçados, eles têm esse erro de inversão de eletrodos. E o primeiro trabalho que a gente fez foi a detecção automática de reversão. Então, qual que é o objetivo? O traçado chega, a gente pegou esses dados, na verdade a gente pegou os dados offline, mas a gente tem toda uma implementação, inclusive em hardware, né, de detecção da inversão desses traçados, que poderia inclusive ser implementado localmente na unidade básica de saúde, né. Então, ele na hora, o técnico conseguiria detectar a inversão do eletrodo, ele corrige e consegue fazer um ECG utilizável, né. Então, basicamente, isso aqui eu não vou passar, é só uma questão rápida, só de como que funcionam, são vários parâmetros, né, se eu não me engano, acho que são 12 eletrodos, 12 ou 11 eletrodos, e aí com base nos traçados, no tempo, né, esse aqui é um traçado de um ECG, com base nesse traçado é possível você detectar se tem uma anomalia ou não. E a inversão de eletrodo também é possível, com base nos dados que a gente tem. Então, basicamente, acho que tem uma... esse aqui é um traçado anormal, que para mim está normal, mas o médico, quando ele bate o olho aqui, e também é possível, com base nos atributos extraídos do ECG, ele bate o olho e também o sistema é capaz de detectar quando há anormalidade ou não, né? Mas tem características nesse traçado aí que indica que ele é normal e está com possível hipertrofia no ventrículo esquerdo, né? Mas o fato é o seguinte, esses são os dados da reversão de eletrodo, então claramente dá para ver que espacialmente, usando 3 daqueles atributos que a gente extrai do traçado, dá para ver claramente que esses aqui são os pontinhos pretos são as representações espaciais daqueles traçados em que há uma inversão de eletrodo, e o vermelho é o traçado normal, né, sem reversão. Então, dá para ver que espacialmente a gente consegue separar esses dados, né. Então, o modelo nosso é um modelo que simplesmente, se você pensar numa esfera envolvendo as amostras vermelhas, você tem um modelo que separaria as amostras pretas das vermelhas, né. Então, esses modelos de classificação, basicamente, o que eles fazem é isso, eles dividem o espaço seu de entrada em regiões, né. Então, a gente implementou, inclusive, em biocontrolador, esse modelo, né, tem um artigo recente sobre isso. Então, basicamente foi isso. E com isso é possível, com esse detector local, né, é possível você localmente já indicar porque o exame está errado, né, e você pediria para repetir o exame. E com base nesses métodos também, a gente fez vários outros trabalhos em que a gente é capaz de detectar também com base no traçado e detectar possível anomalia no traçado e para pelo menos ranquear os laudos, porque são muitos laudos por dia e os médicos vão em sequência temporal, né, dando os laudos, mas se a gente conseguir pelo menos uma detecção, uma triagem inicial, isso é um ganho grande. Porque o laudo pode voltar em tempo hábil do paciente não ter uma complicação maior. Bom, então, passada essa parte inicial, vamos rapidamente o que é uma rede neural artificial.
Esse aqui é um modelo básico, um modelo lá de 1943, modelo de McCulley-Pitts, né? É basicamente um modelo de soma limiar. Então, você tem a variável de entrada, você tem aqui parâmetros que são os pesos, a análise da sinapse, e esse neurôniozinho aqui, ele faz uma soma ponderada dessas entradas, faz um somatório de WI, XI, X1, W1, X2, Xn, Wn, faz esse somatório, gera uma saída linear, e sobre essa saída linear, você aplica uma função de ativação, tipicamente, uma função degrau, aí tem várias, ReLU, né, sigmoidais, etc. Mas, tipicamente, vamos pensar aqui ainda no modelo com base no limiar. Então, se ele passou esse somatório aqui, passou um determinado valor, você ativa, se não estiver abaixo do valor, ele não ativa. Então, ele tem uma resposta que é parecida com essa aqui. Então, aqui é um exemplo em que você está separando amostras vermelhas ou amostras azuis. E aí você tem um degrauzinho que é caracterizado por aquela função, por essa função degrau, né? Essa função degrau aqui, ó. Essa função degrau, ela caracteriza, ela é 0 numa região e é 1 na outra, né? Então, nesse caso aqui, dá para ver claramente que esse modelo simples, né, ele é capaz de fazer uma separação entre as amostras vermelhas e as azuis, né? Então, esse é um modelo, basicamente, um neurônio de McCulley-Pitts, né? E pensando assim no plano, né, com duas variáveis, aí você vê a mesma coisa, né, que simplesmente eu passei para o plano aquele exemplo do slide anterior, em que eu tenho as bolinhas azuis, as bolinhas vermelhas, poderiam estar representando, por exemplo, duas daqueles atributos, né, lá do ECG, né, então, quando você tem essa separação espacial, você consegue, quando você tem variáveis, né, que representam bem o problema, você consegue, quando elas são discriminativas das variáveis, você consegue, então, fazer a separação. Aí é o caso, o separador, um perceptron simples, aí você tem aqui a função separadora, a função discriminante, né, entre as bolinhas, que aqui no caso, né, esse gráfico está de cor diferente, mas seria as bolinhas azuis e as vermelhas, né? Então você tem um separador linear ali no meio, é o que o perceptron, lá desenvolvido por Rosenblatt, década de 50, que ele descreveu. Então, a rede neural é um conjunto desses neurônios, né? E aí organizados em camadas, né? Uma rede neural do tipo feed-forward, alimentada para frente, é organizada em camadas. Então, você tem aqui as suas variáveis de entrada, você tem uma transformação para um espaço da camada intermediária, por meio dessas funções aqui, funções tipo aquelas lá, mas não vai ser degrau mais, né? Tipicamente vai ser uma função uma sigmoidal, ou se quiserem pensar em ReLUs, que são usadas mais hoje em dia, você tem uma transformação não linear para essa camada intermediária, e aqui você tem a saída, que é uma outra função típica de uma rede neural, pode ser também qualquer uma daquelas que eu falei, e aí você tem a rede neural, que ela basicamente está fazendo o quê? Está aproximando uma função. Uma função é o Y chapéu, que é a saída do neurônio, né, da rede, ela é uma função de X dado um conjunto de parâmetros Z e W, né. Os parâmetros é o que você aprende, né, os parâmetros é o que o seu modelo que resulta no modelo, né, que vai ser aprendido com base nos dados. Você aprende o Z e o W com base nos dados. Isso é uma coisa... as redes são baseadas, né, nessas transformações em camadas, redes neurais, outros modelos, da SPM, redes neurais rasas, redes neurais profundas, são todos baseados nesse princípio, essas transformações lineares, não lineares em camadas, né. Essas transformações não lineares, elas permitem você linearizar o problema e resolver o problema pelo neurônio de saída, porque o neurônio de saída ele é só linear, então ele só faz reta. Aqui um exemplo do exclusivo, um exemplo típico lá, um dos problemas que o Minsky abordou lá no final da década de 60, é o problema de paridade de conectividade, que essas redes não eram capazes de aprender, que naquela época não tinha treinamento de redes de múltiplas camadas, né? O backpropagation meio da década de 80, né? E então você não tinha como treinar essas redes de múltiplas camadas, né? Para resolver esse problema da paridade, que é um dos que foi abordado nesse trabalho importante do Minsky, você precisaria de mais de uma camada intermediária, né, de uma camada intermediária, e para você, por meio dessa camada, você faz essa transformação. Aqui é o exclusivo, se você pegar, aqui são as variáveis booleanas de entrada, e são os valores, e representados aqui como o valor de saída,
É 1 com bolinha cheia e 0 bolinha aberta, né? Então, você tem 0 e 0 no exclusivo é 0, 0 e 1 é 1, 1 0 é 1 e 1, 1 é 0. O exclusivo 0 é assim, paridade par, né? E aí, quando você faz essa transformação para a camada intermediária, é como se você colocasse as bolinhas pretas do lado e as bolinhas brancas do outro lado. E aí sim você pode resolver por esse neurônio de saída. Então, esse é o princípio básico das redes neurais artificiais, baseado no teorema de Covey, na década de 60. Foi possível fazer isso depois aprender, né, essas transformações a partir da década de 80, né. Eu vou também, para dar uma quebrada aqui, eu estou tentando, sei que o tempo nosso começa a ficar um pouco mais curto, mas eu vou rodar rapidamente esse vídeo, que é de uma rede, isso é tirado lá daqueles, onde é que está isso? Gente, eu não estou vendo onde é que está esse... ok. Abrir com VLC. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Continuam vendo, né? Bom, isso aqui é o seguinte, esse aqui é o problema, é o problema do exclusivo sendo aprendido. Estão vendo aí, Cacau? Estão me ouvindo bem? Estão vendo. Tá. Então, esse aqui é o exemplo lá, é o exclusivo, mas são representados de outra forma. Estão vendo que ele tem essa coisa cruzada, né? O exclusivo é cruzada, a resposta é cruzada, né? Então, você pode ver aqui, ó, você tem, são 4 classes, né? São 2 classes e 4 amostragens uniformes, assim, em quadradinhos, né, diferentes, né? Isso aqui é um vídeo, né, para não facilitar a vida nossa, da rede aprendendo várias funções não lineares, né? Essa rede uma camada intermediária, e ele vai aprendendo essas transformações. Então, basicamente, o que é o fundamento das redes neurais artificiais é o que você tem na camada intermediária, essa transformação. Basicamente, tanto a rede neural rasa quanto profunda, ela busca um aprendizado de representações. Então, essa representação na camada intermediária, eu vou rodar de novo, para a gente... ainda é o exclusivo, tá vendo? Vocês observem o mapeamento na camada intermediária, né? O mapeamento na camada intermediária. O que você está vendo dentro dos quadradinhos são as respostas dos neurônios. Estão vendo que ele, por exemplo, um neurônio ele tem uma reta horizontal, outra vertical. A composição dessas 2 retas faz a separação na saída. Ele consegue separar bem as 2 classes, né? Por meio dessa representação que foi aprendida. A rede convolucional, a rede profunda é a mesma coisa, é um aprendizado de representações. Ele vai aprender características, né, por meio dessas transformações não lineares nas camadas intermediárias. Então, vou deixar acabar de rodar o vídeo. Esse é um outro problema, um problema, também você tem uma classe dentro da outra, ele aprendeu a função não linear, né? Com base em que? Vocês observarem as respostas dos neurônios da camada intermediária, ele está compondo essas 3 retinhas aí, né? E gerando aquela resposta meio circular, assim, na saída, né? Então, beleza. Só para mostrar aí essas redes de múltiplas camadas, né? Uma camada intermediária. Então, vamos lá. Exibir a apresentação. Bom, aí a questão da representação, vou tentar falar rapidamente também. A gente volta naquele esquema do mundo físico, né, e o mundo cibernético. Então, tem um mundo real, que você tem uma nova representação daquele mesmo diagrama anterior, né? Basicamente, você tem o quê? Você tem um estímulo, o mundo real, contínuo, a resposta do modelo, e você observa essa resposta, você tem a marca de aprendizado aqui, e você, em cima da marca de aprendizado, você tem um algoritmo. O algoritmo está observando também as entradas e as saídas e está mudando os parâmetros da marca de aprendizado, né? Então, basicamente, representando isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, você tem o seu espaço amostral de entrada, o X, você tem o espaço amostral de saída, o Y, e o seu sistema, ele tem uma função geradora X, né, que você vai observar fg de X mais um epsilon, e é aquele Y que você observa,
e o X de entrada também é o que você está observando, né, que seria o X-chapéu daquele outro diagrama, tem um algoritmo de aprendizado rodando em cima com base numa função de custo. Então, essa função de custo é com base em quê? É uma função de perda, né, esse L de loss, e essa função de perda é com base numa discrepância entre o que o modelo dá e o que você queria que ele desse. E com base nessa discrepância, você vai ajustar parâmetros, aí tem vários inúmeras formas de você ajustar esses parâmetros, né? E aí você vai ajustar o modelo e se você espera que a função fxw se aproxime de fg de x, né? Apesar do epsilon, né? Basicamente isso. O que essas redes profundas elas incorporaram? Elas incorporaram o aprendizado da representação por meio dessa função de custo, função de perda. Essa é a função de perda de saída, que você continua tendo um backpropagation para trás, só que você ajusta a transformação também. Então, ao invés de você fazer essa transformação, mais elaborada, com conhecimento do problema. Então, basicamente, esse é o esquema geral, pensando em reconhecimento de padrões, mas vale para qualquer outro tipo de problema, de regressão, de previsão, em que você tem um sistema físico, você está fazendo a aquisição dos dados, você tem um pré-processamento, você tem uma extração de características, né, e, eventualmente, você tem uma redução, quando você tem muitas características, né, pensa em problemas de expressão gênica, por exemplo, você tem milhares de características, você tem que reduzir a sua dimensão para você poder tratar o problema, aí você tem a seleção do modelo, então você tem a resposta ao final. Mas você tem que, essa etapa de representação ela é fundamental para você conseguir resolver o problema. Por quê? Porque essas características, se você vai entrar no modelo, elas têm que ser representativas daquilo que você quer modelar. Né? Então, um exemplo simples, bem simples, esses dados são tirados de uma base de dados de reconhecimento de caractere, bem simples, em que você extrai, pelo método que você representa e analisa o problema, você extrai características como, por exemplo, aqui eu estou representando 4 características, você vai detectar os caracteres, né, esse é um sistema de OCR, em que você tem vários, essa base aqui acho que são 16 atributos, e você pega características do tipo, largura da caixinha, você vai detectar o objeto, o caractere, e você tem uma caixinha, e você vai pegar a altura dela, a largura, você pode pegar, por exemplo, um 4, ele tem uma largura maior do que o 1, então a largura é uma boa característica para você discriminar entre o 4 e o 1, né? O 0 e o 1 e o 7 também, talvez seja menorzinho, e por aí vai. Você tem várias características que são retiradas, nesse caso aqui, representadas como, com base nas características do problema. Uma outra forma é você aprender essas transformações, e aí um aprendizado de representações também, que você tem essas camadas convolucionais, elas têm filtros, né, são filtros adaptativos, eles são aprendidos com base na função de custo e saída, né. E aí você tem, então, por exemplo, aí tem um classificador na saída. Então, o que é? Essas estruturas convolucionais, elas são, basicamente, você tem sua entrada, né, e você vai fazer um aprendizado, um feature learning aqui, ao final dessas camadas convolucionais, você tem o seu espaço de características, né, seu feature space, que vai ser a entrada do modelo classificador. Então, o que muda aqui é nessa representação, e essa representação, ela é feita de maneira com base naquela função de custo e saída. Então, você tem a função de custo e saída, com base nessa função de perda, né, você vai propagando o erro para trás e vai ajustando nessas camadas intermediárias os filtros que você está aplicando em cada um desses níveis hierárquicos dessas camadas convolucionais. Então, essa é a diferença entre as redes rasas e as profundas, né. Esse é um exemplo, isso é do meu smartphone, que já está ficando ultrapassado, mas ele tem um sistema que já está ficando lento, já tem ele há 2 anos, ele tem um sistema de reconhecimento, e aqui isso aqui é o bingo, ele reconhece, e você pode aproximar, você pode rotacionar, ele reconhece, né, que é um animal, fala cachorro, fala que é flor. Então, esses modelos, eles são invariantes, né, a escala, a rotação, e escala, rotação e translação. Então, você pode mover a câmera e continuar reconhecendo. É um exemplo de um modelo que foi treinado fora, né, e ele é instanciado em vários dispositivos. E aí, o que houve, né, nessas estruturas convolucionais? Essa grande
coisa aqui que é importante, quando você extrai aquelas características, você quer que eles sejam invariantes à escala, rotação e translação. Modelos prontos ou pacotes prontos, eles facilitaram muito o uso, né, e a disseminação. E aí você pode, com isso, fazer aplicações mais diversas, porque o projeto ele é muito mais ágil, né? O projeto é muito mais ágil, ele é muito mais rápido, porque rapidamente a pessoa aprende a usar o pacote e começa a aplicar, e você consegue fazer aplicações de níveis mais altos, né? Então você tem hoje evolução a nível de assistentes virtuais, e tem opção de outras aplicações, que você consegue construir com uma agilidade muito maior, né? Então, acho que esses são os grandes ganhos que tiveram aí algumas áreas, né, com o surgimento desses modelos. Mas tem problemas, né, que aqui são alguns, né, e aí eu estou dizendo aqui que eu já vi isso aí em algum momento para trás, né. Então, eles são lentos para convergir, eles querem uma estrutura computacional paralela poderosa, né, para você rodar os modelos. Tem muito hiperparâmetro para você treinar, é empírico, aí você roda, o hiperparâmetro não deu, tem que rodar de novo, aí demora uma semana para o modelo rodar, o negócio é muito caixa preta, né? Ainda depende altamente do gradiente descendente, o gradiente descendente é lento, muito embora a forma como esses pacotes calculam esses gradientes é uma forma bastante eficiente, né? E calcula as derivadas de forma bastante eficiente, mas ainda é dependente do gradiente descendente. Ainda questões aqui, esses dois últimos itens são questões relativas à questão o problema, ele é um problema multiobjetivo e ele é tratado de maneira monoobjetiva. Então, isso é uma questão que, normalmente, isso aqui é resolvido com data augmentation, né, remostragem de dados. Você satura muito o modelo, mas com isso também você requer mais dados, requer mais máquina, e aí uma coisa vai puxando a outra. Mas, na verdade, o problema é o mesmo problema que a gente tinha lá na década de 90, que você treinava a rede com função monoobjetiva, mas o problema ele é biobjetivo, né? Você tem que minimizar a estrutura da rede também. E tem muito pouca coisa formalizada ainda, então esses modelos convolucionais, eles precisam ser melhor formalizados, né? Isso aqui essa aqui de uma apresentação que eu fiz em Viçosa, na época, eu estava na véspera de eu apresentar, e eu peguei, isso é um e-mail interno de um aluno falando de um projeto, um resultado interno, né? Então, para vocês terem ideia da dimensão, né, ele falando o seguinte: boa tarde, pessoal, resultados parciais de treinamento, é esse áudio aqui de cima, em uma nova arquitetura, possui duas redes, a Tacotron e o WaveNet Vocoder. Atualmente estou treinando o Tacotron utilizando o modelo pré-treinado do WaveNet com 1 milhão de iterações e tempo estimado de 11 dias rodando na GPU. A gente tem várias GPUs no laboratório. Essa aqui era uma GTX, uma placa 1080, não é uma placa muito grande não, mas olha só o tamanho dela. Tem 2.560 cores CUDA, né? Uma máquinazinha razoável, né? Então, isso requer um custo computacional muito alto, né, para você treinar esses modelos. O Cacau, eu estou sentindo que o tempo vai ficar curto para eu falar pelo histórico, talvez eu possa passar rapidamente só para os pontos principais, tá? Vou falar quanto tempo a gente formalmente tem, Cacau, ou não tem mais tempo. Então, aí depende mais do horário, que é ruim do seminário, que ele acaba em cima do almoço, né? Mas se quiser, eu acho que só dá os destaques aí e abrir. Eu vou dar só os destaques e a gente fecha, né? Então, o que é importante aqui, que eu gosto de lembrar, modelo do William James, 1892, princípio de memória associativa, conjunto de neurônios A, conjunto de neurônios B, como é que ele estava estudando, como é que você associava ativações de A em B, né? E ele escreveu vários princípios que são utilizados hoje nos principais modelos, como ele escreveu princípios da regra de Hebb, e ele descreveu princípios também desses modelos de soma limiar, neurônio de soma limiar, que deu origem à regra de Hebb na década de 50, né, e também aos modelos de soma limiar, que é o que a gente usa hoje em toda a rede neural, né. Então, fundamentos importantes, não pode ser esquecido, o William James. Vou saltar, e depois vem o modelo MCP, década de 40, né, na época, computadores digitais, né, década de 1943, então esse trabalho aqui simplesmente, ele descrevia modelos de neurônios, né, eram unidades lógicas, threshold logic units, né, que basicamente
realizando funções booleanas. Então, ele mostrou que com esses modelos você podia realizar qualquer função booleana, ou seja, você poderia construir um computador, entre aspas, com base somente nesses neurônios, né? Então, e a gente tem que ver o contexto da época que, em 1943, né, estavam surgindo os computadores digitais. Percep 58, é uma rede que ele descreveu com base no modelo MCP, mas era em múltiplas camadas, porém ele não sabia treinar múltiplas camadas, né, mas escreveu uma rede de múltiplas camadas, né, só que ele só conseguia treinar uma, né. E aí vem o Minsky, década de 60, e fala sobre a questão das limitações, os problemas de hard learning problems, né, e aí a área dá uma caída uns tempos, depois ela volta na década de 80, né? E o princípio básico desses modelos é esse trabalho de 1965, do Thomas Covey, um cara muito importante em teoria da informação, em que ele descreve que se você mapeia esses dados em camadas, né, de dimensão superior, né, você vai simplificando o problema, vai linearizando o problema, e você consegue, então, com múltiplas camadas, resolver problemas que eram aqueles problemas difíceis de aprender lá, que o Minsky ressaltou no trabalho dele. Aí vem os trabalhos da década de 60, Anderson, Cohn e David Wilshire, modelos matriciais, né, feed-forward, depois vem modelos recorrentes na década de 80, John Hopfield, né, isso aqui foi muito importante, modelos recorrentes poderiam ser utilizados para minimização de funções de curso, que é um exemplo da função de energia do Hopfield, né, para minimização em memórias associativas recorrentes, né. Depois tem esses modelos baseados em memórias RAM, com o qual eu trabalhei, um deles eu trabalhei no meu doutorado, e tinha uma facilidade muito grande para implementação em hardware. Então, modelos implementados em memória, né, em memória RAM, né, e são bastante eficientes, mas tem algumas restrições que eles têm que ser booleanos, né. Mas na década de 80 surgiu esse chamado primeiro computador neural, né, baseado nesses modelos, né. E aí vieram da década de 80 o backpropagation, que permitiu treinar a rede por múltiplas camadas, aí deu uma transformação, ampliou, né, assim, o escopo de aplicação das redes neurais, aí vem a partir da década de 80, 90, um grande interesse pela área de novo. Na década de 90, vamos dizer, as mais importantes são os SVMs, aí começou a formalização da área, teoria de aprendizado estatístico, né, e depois ela começou a ficar um pouco saturado, nos anos 2000, mais aplicações, mas não houve grande ruptura. A grande ruptura veio com o aprendizado profundo, né, que é essa onda mais recente que a gente está vivendo no momento, né. É isso aí. Concluindo, então, a questão que tudo que já foi criado, foi desenvolvido por esses modelos rasos, tradicionais, ele é bem consolidado e toda ela vale para essas redes profundas. Então, esse passado, ele não pode ser esquecido, né? Ele não pode ser esquecido. E hoje eu sinto que há um hiato entre esse passado e o que o pessoal está hoje começando a trabalhar. Hoje o pessoal começa a trabalhar, pega um pacote e começa a usar o pacote daqui para frente, mas não conhece esse passado. Esse passado é muito importante, até mesmo para a gente entender o futuro, né? Então, isso é uma coisa que eu procuro realçar quando eu faço alguma apresentação e nos meus cursos também no FMG. E outra questão das redes CNNs, que ela é muito empírico, né? Então, assim, precisa entender melhor como que esses métodos funcionam. Há dúvidas sobre a questão da generalização, há dúvidas se esse modelo realmente generaliza a informação, ou se eles são saturados com excesso de dados, né? Que você precisa de muito dado para treinar, e será que com isso você não está forçando uma cobertura do espaço? Porque a rede, ela, na verdade, ela talvez tenha pouca capacidade de generalizar e aproximar funções, né? Então, essas são dúvidas que ainda precisam ser esclarecidas, né? E reforçando a importância de você entender os fundamentos da área, né? Então, é isso. Obrigado, é isso que eu queria falar.